Olá, como estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Ariane Canavati, estarei hoje ministrando esse componente para vocês. Vamos ver então qual o conteúdo que nós vamos trabalhar? Temos aqui hoje aula 207, língua espanhola, e vamos trabalhar perífrases de futuro. Essa perífrase é uma estrutura de futuro e ela é composta pelo verbo ir, mais a preposição a, mais outro verbo no infinitivo, tudo bem? Então vamos ver um pouquinho o que a gente vai trabalhar aqui. Observem que a perífrases de futuro, a gente já está dizendo aí, falar sobre o futuro. Como é que a gente vai expressar ações que pretendemos realizar no futuro? Para isso, vamos ver um vídeo? Observe aqui. Davi vai visitar um amigo enfermo. Para ir ao cine com paz. E para jogar ao tênis com Pedro. Eu vou a visitar o Museu de Ciência. Vou a visitar umas escavações arqueológicas. E vou a estudar porque tenho exames. Sônia e Luiz vão a viajar. Eles vão a conhecer alguns pontos turísticos. E vão a visitar a los primos de Sônia. Muito bem, observem que nesse vídeo nós vimos aí os planos de algumas pessoas, né? O que eles vão realizar dentro de alguns dias, alguns planos futuros. Observe, por exemplo, o que o Davi vai fazer. Olha só, Davi vai visitar um amigo enfermo, né? Então o Davi ele vai visitar um amigo que está doente. Va a ir al cine com paz, então ele vai ao cinema com a paz. E va a jogar tênis com Pedro, né? Então ele vai jogar tênis com o Pedro. São 3 ações que ele pretende realizar aí no futuro próximo. Né? E observem que para falar essas ações, ele utilizou o quê? Ele utilizou a perífrase de futuro, ó. Va a visitar, va a ir, va a jogar. Tá certo? Então, essa estrutura, ir mais a mais infinitivo, a gente chama de perífrases de futuro. Tudo bem? Então, como é que a gente pode expressar plano futuro utilizando essa perífrase? Vamos aprender agora? Observe aqui que para nós trabalharmos, então, a perífrase de futuro, nós temos que primeiramente ter o quê? Nós temos que ter o verbo ir. Esse verbo ir, ele vai estar conjugado em que tempo verbal? Ele vai estar conjugado no presente do indicativo. Observe aqui. Olha só, eu tenho aqui para você. Primeiramente, você observa que nós temos que ter os sujeitos, né? No caso aqui, para cada verbo, a gente observa que para cada pessoa, né? Yo, temos aqui yo, eu, tu, ele ou usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas ou ustedes. Essas são as pessoas do discurso, esses são os sujeitos, né, de uma oração, possíveis sujeitos de uma oração. E para cada sujeito você observa que o verbo ir, ele vai sendo conjugado de uma tal forma para haver uma concordância. Então, como é que ficou? Yo voy, né, isso, eu vou, tu vas, tu vais, él, ella ou usted va, ele, ela ou você vai, nosotros ou nosotras vamos, né, nós vamos, vosotros ou vosotras vais, né, vocês vão. Lembrem-se que a gente já falou que vosotros ou vosotras é vós, mas também pode ser traduzido como vocês. E temos ellos, ellas ou ustedes, eles, elas ou vocês, van, que é vão. Então, já estamos vendo a primeira parte da nossa estrutura, que é o verbo ir conjugado no presente do indicativo. Depois, a gente observa que depois do verbo ir, temos que colocar a preposição a.
e na sequência o verbo que vai expressar a ação que nós vamos realizar. Esse verbo ele vai estar na sua forma no infinitivo. Então é igual a nossa língua portuguesa, quando eu falo assim, amanhã vou estudar, ou vou trabalhar, vou viajar, vou visitar meus pais. Observem que eu utilizo tranquilamente essa perífrase de futuro. Só que em espanhol, nós temos que utilizar, depois do verbo ir, a preposição a, diferente do português que nós não utilizamos, falamos só vamos trabalhar. Exemplo, no espanhol seria como? Vamos a trabalhar, tá certo? Então aqui eu coloquei algumas possíveis atividades, algumas possíveis ações. Temos o quê? Até coloquei assim, vou a estudar. O que eu estou falando? Vou estudar. Vas a trabalhar. Estou falando o quê? Tu vais trabalhar. Vá a aprender. Eu estou falando que ele, ela ou você vai aprender. Nosotros ou nosotras vamos a dormir. Né? Nós vamos dormir. Vosotros ou vosotras vas a correr. Eu estou falando que vocês vão correr. E ellos, ellas ou ustedes van a ler. O que eu estou falando em português? Vocês vão ler. Observem, por favor, que em espanhol temos que colocar a preposição a depois do verbo ir. Tudo bem? Então já vimos aqui o verbo ir conjugado em todas as pessoas do discurso. Preposição a e exemplos de verbos no infinitivo. Então, temos aí a nossa estrutura completinha, certinho? Vamos trabalhar um pouquinho, vamos treinar essa perífrase de futuro? Eu tenho aqui algumas frases para vocês, onde a gente vai expressar essa ação de futuro. Observe. Olha só. A praticar. Aqui a gente está observando o quê? Uma menina, né? Que ela está indicando que ela vai estudar, não é isso? Como é que eu falo que a Karina vai estudar em língua espanhola? Né? Karina, a gente pode perceber que qual é a pessoa do discurso que a gente pode substituir a Karina? Seria eu? Seria tu? Ou seria ela? Ela, né? Então aqui, ó, Karina, a gente pode substituir por ella. Se nós podemos substituir por ella, nós já sabemos que o nosso verbo ir, ele será conjugado na terceira pessoa do singular, em ella. Como é que fica o verbo ir com ella? Ella va, correto? Já temos o verbo ir, sabemos que depois do verbo ir colocamos a preposição a e depois a ação que ela vai realizar. Qual é a ação que ela vai realizar? Estudar, correto? Então, o que eu estou falando aqui? Karina va a estudar para los exámenes de la semana que viene. Karina vai estudar para os exames, as provas da semana que vem, tá certo? Então, observe que eu estou utilizando a perífrase de futuro ir mais a mais infinitivo, né? Observem, ó, verbo ir, ba, preposição a e o verbo no infinitivo, que no caso é o verbo estudar. Tudo bem? Vamos seguir? Temos aqui, ó, a próxima que diz Julio e Miguel, né? Duas pessoas. Eu tô falando que o Júlio e o Miguel, no caso aqui é jugar, a ação deles futura é jogar, então provavelmente eu quero dizer que o Júlio e o Miguel vão jogar futebol no sábado, mas como é que seria vão jogar em língua espanhola? Vamos pensar? Primeiramente, temos aqui o sujeito que qual é? É o Julio e o Miguel, duas pessoas. E a gente tem que pensar em qual pronome podemos substituir o Julio e o Miguel. Estamos falando de duas pessoas, terceira pessoa, né? No caso, ellos, né? Ellos é terceira pessoa do plural. Como é que ficaria, então, o verbo ir conjugado com ellos? Né? Ficaria van. Então, Julio e Miguel, van. Já temos aqui o verbo ir. Sabemos que depois do verbo ir, temos que colocar a preposição
A. E qual é a ação? A ação é jugar. Então, Julio y Miguel van a jugar al fútbol el sábado, né? Júlio e Miguel vão jogar futebol no sábado. Novamente eu devo enfatizar. Observe que seguimos aqui I mais A mais infinitivo. Tá bom? Ó, verbo ir a jugar. Van a jugar. Tá certo? Vamos seguir? Temos uma próxima que diz... já temos aqui indicando que o nosso sujeito é yo. Yo, eu, primeira pessoa do singular. Como é que ficaria o verbo ir? Eu quero dizer eu vou. Como é que ficaria em língua espanhola? Yo voy, correto? Então, ó, voy, a minha ação, nós estamos vendo que é fazer, a ser. Já vimos que colocamos o verbo ir, temos que colocar a preposição a e o verbo no infinitivo, que no caso aqui é fazer. Então, eu estou falando o quê? Voy a hacer compras en el super, né? Eu estou falando que eu vou fazer compras no supermercado, tá certo? Estou expressando aí um plano futuro meu, né? Eu estou dizendo que eu vou fazer compras no supermercado. E sigo aí a perífrase, né? E verbo no infinitivo. No caso aqui, o verbo é a ser, tá certo? Vamos seguir que temos mais uma. Vamos praticar mesmo. Temos aqui agora, o nosso sujeito é tu. Como é que ficaria o verbo ir com tu? Já sabemos que com tu o verbo ir é vas, né? Tu vas. Qual é a ação que ele vai tu vai realizar? Vou até colocar assim, é comprar, não é isso? Então já colocamos o verbo ir, não podemos jamais esquecer da preposição a e colocar o verbo no infinitivo, que no caso é o verbo comprar. Então eu estou falando o quê? Estou até fazendo uma pergunta, né? Vas a comprar el regalo de Maria hoje? Estou perguntando o quê? Tu vais comprar o presente da Maria hoje? Lembrando aqui que regalo significa presente, tá certo? Então, eu estou fazendo essa pergunta e aí eu utilizo a perífrase e mais infinitivo. Vas a comprar, tá bom? E para a gente finalizar essa nossa prática, temos a última, que é nosotros, tá certo? Aqui, o nosso verbo ele tem que estar conjugado em nosotros. Como é que ficaria o verbo ir? Ficaria vosotros, né? Vamos. Vosotros vamos. E aí, nosotros vamos. Depois do verbo ir, preposição a. E o verbo no infinitivo, no caso aqui, é o verbo ir, né? Tô falando o quê? Vamos a ir al cine hoy por la noche. Eu tô falando que nós vamos ao cinema hoje à noite, tá certo? Então, observem, né, que a gente trabalhou sobre perífrase verbal. Essa perífrase que nós trabalhamos hoje, a gente está falando sobre, ela indica plano futuro, né? Algo que a gente pretende realizar no futuro próximo, tá certo? E aí, ela sempre tem que seguir essa estrutura, verbo ir, conjugado no presente do indicativo, como nós vimos ele conjugado todinho. Depois dele, sempre tem que vir a preposição a. E aí, depois da preposição a, o verbo no infinitivo. Esse verbo no infinitivo, ele é o verbo principal. Ele é o verbo que vai indicar a ação que a gente pretende realizar nesse futuro próximo. Comprar, estudar, trabalhar, correr, jugar, né, ler, mirar, entre outros, tá certo?
Então, trabalhamos bastante aí essa perífrase de futuro agora na nossa explicação e vamos trabalhar muito mais agora na nossa DLI. Na nossa questão 1, temos uma pergunta totalmente de cunho pessoal. Pergunta aí pra você. Que vas a hacer mañana? Tô perguntando aí o que tu vais fazer amanhã. O que você vai fazer amanhã? E aí eu tô pedindo para você empregar a perífrase ir mais a mais infinitivo e dizer 3 planos seus para amanhã. Tudo bem? Na nossa questão 2, temos observe as imagens e escreva o que as pessoas vão fazer empregando a perífrase ir mais a mais infinitivo. Exemplo, ellos van a hacer compras en el super, né? Então aqui é uma ideia, eu estou dizendo o quê? Que eles vão fazer compras no supermercado, né? Mas nós temos imagens, olha só. Na nossa letra A, você está vendo um campo de futebol, então o que você acha que alguém vai fazer o quê? Né? Letra B, estamos vendo uma moça que ela está aí lendo, estudando, você pode dar uma ideia aí o que ela vai fazer. E letra C, temos aí esse menino dormindo, essa criança dormindo. Então, como é que eu poderia utilizar a perífrase de futuro nessas três imagens? Tudo bem? Então, boa atividade para vocês. Dúvidas, perguntem aqui no chat e já a gente volta.
Muito bem, voltamos agora para fazermos a nossa interatividade e correção da nossa DL. Hoje o nosso conteúdo foi muito tranquilo, né? Eu tenho certeza que você aí, durante o seu dia a dia, vai utilizar o espanhol para falar sobre suas ações futuras e seus planos futuros, certo? Aproveitando até que nós estamos já, tipo assim, no terceiro trimestre já, quase na nossa reta final desse 2021, então vamos fazer plano? Vamos pensar aí como é que vai ser o nosso 2022 também, o que é que a gente pretende fazer? Seria interessante, não? Então vamos ver a nossa primeira questão. Temos a questão 1, que diz o seguinte: que vas a hacer mañana? Então estou perguntando para você, o que você vai fazer amanhã? Né? Então, você deverá empregar a perífrase ir a infinitivo e dizer 3 planos seus para amanhã. Então, vejamos aqui se alguém respondeu essa primeira questão. Será que alguém aí já disse o seu plano futuro? Olha só, obrigada Maria por ter respondido aqui, ó, questão 1. Ela diz, eu vou a estudar, eu vou a ler, eu vou a hacer jugo de naranja, né? Então, ela vai estudar, muito bem, Maria, vai ler é fundamental para todos, né? Amplia aí os horizontes, amplia muito mais os nossos conhecimentos, não é isso? E eu vou a hacer jugo de naranja, e vai fazer suco de laranja, por que não aí uma vitamina C, tranquilo, né? Fortalecer o sistema imunológico. Gostei de ver, Maria, muito obrigada pela sua resposta, certo? Então, vamos ver como é que ficaria. Temos mais alguém ou vamos para a nossa correção dessa nossa primeira? Como vocês estão vendo, a primeira era de cunho pessoal, né? Mas eu coloquei aqui umas possíveis respostas, olha só. Aqui, ó, vou a dormir esta tarde, né? Tem alguns aqui que planejam, sei lá, vou dormir até tarde. Tem outros que podem dizer, vou a sair com minha família, né? Vou sair com a minha família. Vou a trabalhar, né? Vou trabalhar. Outros podem aí dizer, vou a visitar meus amigos, né? Vou visitar os meus amigos, vou fazer como a Maria, vou a estudar, vou a ler, né? Então, tínhamos aqui a resposta pessoal. O interessante era sim trabalhar, ir mais a mais infinitivo, tá bom? Vamos para a próxima? Temos a próxima aqui, a nossa questão 2, que diz, observe as imagens e escreva o que as pessoas vão fazer empregando a perífrase ir a infinitivo. Tínhamos aqui um exemplo, ellos van a hacer compras en el super, né? Como é que ficaria as nossas 3? Temos aqui letra A, aqui nós temos um campo de futebol, né? Então, podemos fazer aí elaborar uma frase relacionada a essa imagem, bem como da letra B, que é uma pessoa estudando ou lendo, né? E letra C, essa criança dormindo. Como é que ficaria essas respostas? Vejamos aqui, letra A, temos... Aliás, alguém respondeu? Não? Então vamos à nossa resposta. Na letra A poderia dizer assim, ellos van a jugar al fútbol, né? Eles vão jogar o futebol. Letra B, ella va a estudar. Temos aquela moça lá estudando, poderia dizer ella va a estudar ou ella va a ler, né? E letra C, ele va a dormir, ele vai dormir, tá certo? Então essa foi a nossa correção. Muito obrigada pela participação da Maria, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí essa perífrase de futuro muito utilizada na nossa língua espanhola, bem como é bem utilizada na língua portuguesa, tá certo? Sendo que na língua portuguesa não temos a preposição a, porém no espanhol nós temos essa preposição depois do verbo ir, tá certo? Então, eu desejo para vocês aí uma ótima semana. Aproveite e faça um plano. Se você não se vacinou, vá se vacinar, tá certo? E cuide-se, por favor, e até uma próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.